que é muito ruim nessa conversa é quando as pessoas não conseguem entender que você pode se colocar dentro de uma situação, analisar e ter uma opinião que pode ir pra cá, pra lá, mas ela não é enviesada. Por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo, Memphis Depay. Eu acho um absurdo o contrato do Corinthians com o Memphis Depay. Eu acho uma coisa irreal. Inacreditável, assim. O cara que assinou, e ele tem o direito de pedir o que ele quiser. Hoje eu até estava lendo lá com mais detalhes o contrato dele, que vazou um tempo atrás, né? Pode chegar até 120 milhões, tem vários gatilhos de bônus e tudo mais. Eu acho um absurdo esse contrato. Mas isso não quer dizer que eu vou achar que ele vai mal todas as vezes. Ou que por eu criticar ele por um jogo que ele não vai bem, isso tem a ver com o fato de eu achar o contrato dele um absurdo. Eu posso achar o contrato dele um absurdo e posso achar que, ele jogou bem sábado. Entrou, decidiu, ajudou a decidir o jogo, o empate e tal. Um jogo ou outro ele foi bem. Na final do Paulista ele jogou muito bem o primeiro jogo no Allianz Parque. Então, o fato de eu ser contra o contrato, ou contra ele estar no Corinthians na situação, na circunstância em que está, não quer dizer que eu vou só criticar o cara. Ou que eu não posso ter uma opinião favorável a um jogo ou outro que ele faz bem. Fala uma coisa, baseado nessa resposta. Qual que é o pior contrato para você, o do Memphis Depay ou do Neymar? Porque você falou que isso deve vir 120 milhões o contrato inteiro do Memphis. Se bater todas as metas. O do Neymar foi 120 só no primeiro semestre que ele mal entrou em campo. E outra, o Depay nem sabia quem era o Corinthians. O Neymar é um ídolo que alimentou a torcida que voltou para casa por amor. Comente. Eu acho um contrato ruim também. Um contrato que não se paga. Como você vai pagar 120 milhões de reais em um semestre, né? Para um jogador. Não pagou. Tanto que pagou lá o salário em carteira e tá devendo pro pai dele a longas prestações. E aí o problema é quando isso vai ser, o que vai acontecer mais adiante, quando ele sair do Santos, se aposentar no Santos, essa dívida vai ficar, ela vai ser cobrada um dia, ele vai querer receber. Claro que vai. Assim como ele tinha acionado um Santos um tempo atrás para receber um valor, né? O Santos devia um valor para ele de luvas, acho, da saída dele pro Barcelona, ou tinha uma coisa assim. Então, é um contrato ruim também. Ele é um grande jogador, excelente, pode ajudar muito o Santos, ótimo. Mas o contrato é péssimo. O que você está achando dessa pós-parada do Mundial agora, que ele pôde jogar, jogou todos os jogos 90 minutos, não foi substituído em nenhum deles, das atuações dele? Cara, o jogo contra o Flamengo ele foi muito bem, né? Foi bem. O melhor jogo dele. Foi muito bem, jogando numa posição até um pouco diferente. E isso até já tinha sido algo que o Kleber tinha ensaiado. Eu acho o Kleber um técnico muito interessante. Eu acho... toda vez que eu falo essa palavra... incomoda essa pouca variação tática de só 4-2-3-1, cara? Só mudar a característica e não mudar saída de jogo, não mudar nada, assim, taticamente? Eu acho que isso tem a ver com o fato dele ser um técnico que está começando. É o primeiro trabalho dele. Ele vai errar, vai acertar, vai ver coisas que, daqui a um tempo ele vai olhar para trás e falar... Isso aqui começando, mas ele tem 24 anos ao lado do Tite. Mas é um pouco diferente, né? O técnico é diferente. Né? Mas é um pouco diferente de você ser o cara que toma as decisões. Uma coisa é você ser o auxiliar, que ajuda, é importante. Ele foi muito importante. Dá treino. Dá treinamento e tal, mas eu acho que você ser o cara é mais complexo. E aí eu acho que o Santos se coloca numa situação de aceitar isso, talvez. Por que você acha ele por fazer essa aposta? Eu acho que ele é Então, aí eu ia chegar nessa parte do interesse. Toda vez que eu falo essa palavra, eu lembro do PVC, que uma vez disse que interessante é uma palavra horrível, porque não quer dizer nada, né? Toda vez que eu falo isso, eu me lembro dessa frase dele. Interessante é uma palavra que não quer dizer nada. Toda vez que eu uso ela, eu falo, preciso parar de usar essa palavra interessante. Mas justamente por ele ser um técnico que tem muito conhecimento, um cara com uma bagagem muito grande, né, desse trabalho junto com o Tite durante muito tempo. Eu acho que durante muito tempo o Tite foi o melhor técnico do país, do ponto de vista de conteúdo. Não estou nem falando só dos trabalhos, mas o conteúdo de treino, conteúdo de jogo. As coisas podem acontecer bem ou mal. São inúmeras possibilidades, né, para o trabalho ir bem ou não ir. Então eu acho que essa bagagem deu a ele, esse trabalho junto com o Tite deu a ele uma bagagem interessante, uma bagagem boa. E acho que ele é um cara que tem boas ideias que podem ser implementadas ao longo do tempo. Eu gosto do conteúdo do jogo dele. O que você... Por exemplo, se você pegar o Santos, esse tá o jogo contra o Botafogo, né? Eu acho que foi um jogo que o Santos jogou muito bem. E ele abandonou tudo que ele fez naquele jogo, né? Então, mas eu acho que isso são as dores do crescimento, do cara que tá começando. E aí o problema é o Santos... Como que o Santos joga aquele dia? Com o Neymar de falso 9 e o Roleiser pelo meio. Ele tem que... Perdeu 3 seguidas com o Roleiser afundado na ponta do campo. Aí que o torcedor... Aí que eu fico puto. Eu falo, peraí, cara, o Santos perdeu o jogo. Foi o melhor jogo do Santos do campeonato. Concordo.
E tudo que ele tem... Era pro jogo ter sido uns 3-0. Aí você vai descobrir, sabe por quê que ele não mudou? Porque o Neymar pediu pra não jogar de falso 9 mais, porque o Neymar quer jogar de 10. Então, mas... Aí o técnico é refém do Neymar. Essa é uma questão. Aí, irmão, desculpa, é por isso que ninguém quer treinar o Santos, porque ou você obedece o dono do clube que ainda não pagou o clube, precisa pagar. É SAF, paga! E aí você vai decidir. E acho que até o próprio Neymar deve ter uma influência na contratação dele, né? Porque eles trabalharam juntos durante muito tempo na seleção brasileira. Ó, Kleber, ó, eu jogo de 10, tá? Aí, irmão, o técnico tem que fazer o quê? Beleza, tá, eu tenho o Roleiser, eu achei o cara pelo meio. Eu preciso criar um esquema pros dois jogar por dentro. Não, e aí, se o técnico é... E o cara se não o técnico muda. é foda, ele chega pro Neymar e fala, ó, você tá vendo isso aqui? Cara, se você jogar aqui, se você jogar assim, vai comprometer... poder de convencimento. Vai comprometer o time, Ney. Vamos jogar assim, é melhor, tá ligado? Insiste um pouquinho mais, vamos fazer uns 5 jogos. Aí não dá pra gente saber, né? Se não der certo, eu mudo aqui. E acho que também tem um pouco de... Você falar do Santos não engrena, né? Eu acho que também tem um pouco a ver com muitas mudanças. De contratações mesmo, né? Se você pensar hoje, a dupla de volantes do Santos... Não tem uma dupla de volante. Em tese teria Zé Rafael e o Ilharão, mas o Ilharão não conseguiu se colocar em condição. E o Zé Rafael, depois da Copa, da parada, virou um trem morto, assim. Coisa absolutamente pavorosa. Calma, então, mas isso é uma coisa que tem muito a ver com a saída dele do Palmeiras, né? Uma avaliação de que fisicamente ele já não entregaria... Mas ele tava voando fisicamente antes da parada. Aí eu te falei, cara, foi um período muito curto pra avaliar. É isso. Voando, ganhando todos os duelos, assim, voando em campo, ele voltou morto. E acho que o Santos também tem um elenco muito cheio, um elenco cheio de problemas, inconstante em algumas posições, né? Total. Principalmente linha defensiva. Total. Olha para a linha defensiva e uma merda. Poucas certezas, né? Então acho que todo esse pacote, eu acho que ele influencia num desempenho abaixo do que talvez o time poderia entregar, mais ajeitadinho, com um jogador aqui, outro ali e tal. E o Kleber. Eu acho que o Kleber pode fazer, eu sinceramente acho que ele pode fazer. Você manteria o Kleber Xavier? Eu manteria. Pelo menos mais algumas rodadas, com alguns ajustes. E aí eu acho que é importante um papel de um profissional que talvez não tenha no futebol brasileiro. Que é um cara que avalia o trabalho do treinador e troca ideias. Hoje o Santos tem o Alexandre Matos. Não é o cara chegar lá, eu já falei isso algumas vezes em programas, e aí os caras falam, mas aí você quer o quê? O futebol dos anos 90, que o cara vai lá e fala, é pra você escalar esse, não aquele? Não é isso. Mas é um cara que sente com ele, por exemplo, e coloca essa questão que você colocou. Porra, Kleber, o Santos foi bem pra caralho com o Neymar de 9 e o Roleiser de 10. Por que você não repetiu isso? E aí troca ideias, e aí explica, entendeu? Eu acho que falta um cara pra fazer essa avaliação. E eu não tô falando só do Santos, é no futebol brasileiro de forma geral. Quem faz esse tipo de análise é o cara que contrata jogador, que não necessariamente não é o mais não entende do jogo. Exatamente. Não entende do jogo. O Alexandre Matos não entende do jogo. E aí eu te pergunto, você falou, o Kleber talvez esteja variando muito pouco. E engraçado, quando o Santos perde um jogador contra o Sport, no final do primeiro tempo perde o Rincon, ele volta pro segundo tempo, ele tira os laterais, faz uma linha de 3, espeta Barreal e bota o Cabaleiro, que estreou como alas. No meio campo ele coloca só Roleiser e Bom Tempo, e na frente ele coloca Neymar e Tiquinho Soares. O Santos até toma o segundo gol na bola desviada do Lucas Lima, mas empata, e se tivesse mais 5 minutos poderia ter virado o jogo. Ali ele fez uma saída de jogo que ele nunca tinha feito desde então. Aí você pensa, por que precisou estar com um a menos para fazer uma variação? E aí eu olho para o trabalho do Tite para buscar respostas. Porque, porra, o cara ficou 24 anos lá, o cara sabe tudo que... E assim, o Tite, a visão que eu tenho é de um treinador que também variava pouco. O Tite, no Corinthians... 4-1-4-1. Era 4-2-3-1 para 4-1-4-1, que você só muda o tripé de meio de campo. Você vira o triângulo para frente ou para trás. Era mais ou menos isso. O Tite não fazia muitas na seleção. Tanto que a seleção foi refém disso. 4-2-3-1. Não teve... Quando que a seleção do Tite joga com 3 zagueiros? O Crespo chegou no São Paulo agora, meteu 3 zagueiros, alas e o caramba. Olha o que está acontecendo com o São Paulo. Isso não te incomoda? Essa falta de mudança tática. O Ancelotti jogou uns 5 esquemas diferentes no Real Madrid, cara. E a gente não vê os técnicos brasileiros. Aí você vai ver o último trabalho do Tite no Flamengo, e caiu. E a minha, não sei se você vai concordar, a minha explicação do porquê caiu é porque quando o Tite era técnico de clube lá atrás, antes da seleção, o embate dele era de outro nível. Sim. Era de outro nível. Hoje você pega aqui no Brasil, Arthur Jorge, melhorou muito. Jorge Jesus, Sampaoli, Abel Ferreira, no Cruzeiro lá o Leonardo... Voivoda. Mudou. E técnicos que variam. O que você pensa disso?
Cara, eu acho que eu penso da seguinte forma, eu entendo o que você quer dizer da questão das variações, mas tem muito treinador que acredita que mexer muito desconfigura demais o time. Eu sou contra. Isso é um ponto de vista. É. Que a gente pode concordar, discordar, obviamente. Sim, sem dúvida. É um ponto de vista. Tem outros técnicos que acham que mexer no sistema pode Guardiola trazer... então não entende nada de futebol. O principal Pode técnico do mundo tá trazer- errado, vamos aposentar o Guardiola. respostas e tudo mais. Por exemplo, você citou há pouco o Zubeldia aí, que foi personagem de uma polarização muito grande, um momento assim insuportável da cobertura do São Paulo. Ele era um técnico que pensava assim, de mudar pouco o time. Tanto que ele mexia pouco de um jogo para outro, ele mexia pouco dentro do jogo. São raríssimos os casos em que o Zubeldia fez 5 substituições. Muito pouco. Na maioria das vezes ele mantinha o time, mantinha a base, e ele respondeu até sobre isso. A base que eu digo do time, né? Ele respondeu até sobre isso em entrevistas. Eu não gosto de mexer muito, acho que desconfigura demais o time. Se você trocar... Para ele tinha peças-chave, né? Eu tô usando o exemplo dele porque tem vários treinadores que pensam igual. Então o centroavante é uma peça que não mexe. A dupla de zaga são 2 peças que você não vai trocar. Um dos laterais você não mexe, a dupla de volante você não mexe. E aí nisso o time acaba se tornando de fato em algum momento previsível. Vai encontrar poucas variações. E aí voltando para a questão do Kleber que a gente estava falando, repito, eu acho que isso tem a ver um pouco com a falta de experiência. Eu acho que o tempo vai dar a ele essa percepção de que, mudar mais, trazer 3 zagueiros, trazer isso, trazer aquilo, vai... Mas é que tempo, cara, no futebol brasileiro Não você tem, não tem. fato, você Aí não o cara tem. tem que ter coragem. Principalmente num time que hoje briga para não O cara cair. tem que olhar, ver que fez uma linha de 3 contra o Sport, melhorou o time. Mano, vou fazer uma linha de 3 no próximo jogo, Só que vou aí variar. você olha, por exemplo, o jogo contra o Flamengo. O Santos jogou muito aquele dia. Foi um belo jogo. Com linha de 4 Com linha de mas 4. assim, sem bola, né? Só que aí você olha para aquele jogo e fala, como não manter este modelo, né? Se eu mudar, será que não vai ser arriscado demais? Eu acho que essas questões também estão muito na cabeça de um cara que É duro você tentar arrumar um time quando ele tá numa situação assim. difícil, de Cara, tabela, pouca confiança, muita mudança no elenco. Você vira refém do resultado. Você prefere armar o time pra ganhar ou não perder do que pra tentar arriscar e ganhar, tá ligado? É difícil demais. E você tem que... Ele também tá num contexto muito peculiar, que é talvez único no futebol brasileiro. Ele tem que montar um time em torno de um jogador. Outros times têm jogadores que são importantes. O Cruzeiro tem o Caio Jorge, o Matheus Pereira, o Flamengo tem o Arrascaeta. Mas os treinadores não montam o time em cima de cada uma dessas peças. O Santos é diferente, né? O Santos é o Neymar e aí eu vou acomodar os outros aqui em volta. E muitas vezes acomodar o Neymar como ele quer. Exato. E esse é um ponto. É isso, não é só tenho o Neymar e vou usar aqui. Por exemplo. Não, é onde eu quero acomodar o Neymar, onde ele quer jogar. Pra no mim- meio de campo. Pra mim, a melhor, hoje, com a situação física que o Neymar vive, a melhor posição na minha visão, e até achava que o Tite poderia ter replicado isso em algum momento na seleção brasileira, e até na seleção pela ausência de um 9, no Santos é mais pela questão física dele. Era jogando como um falso 9. Claro. Mais adiantado. E no Santos ele pode fazer essa função. E outra, assim, jogar como falso 9 não significa que o Neymar vai jogar enfiado na área. Não, falso 9. Já Ele vai fiz, sair, vai se movimentar, vai abrir espaço. Só que a zona de atuação dele vai ser... perto do gol. E outra, se ele perde, ele perdeu. Ele armou 3 contra-ataques pro Sport. Se o Sport fosse um pouquinho Tinha melhor... matado o jogo. Tinha matado o jogo. No meio de campo, erro de passe, erro de Drible. domínio e tudo mais. Se ele faz tá num dia ruim, a presepada dessa lá na frente, você tem um time inteiro para se defender. Né? Então, assim, você colocar um cara que não volta para marcar, que já tem incumbência, você não vai voltar. Tem um passe que ele erra contra o Sport, que ele dá um passe errado de primeira pro Luan Pérez, e os caras saem no contra-ataque, ele para, imediatamente o time inteiro volta correndo. Ou seja, ou ele não quer correr, ou o técnico fala para ele, não, você não precisa. Deixa que os outros times, os caras do time voltam para você. Ele não pode cometer um erro desse numa zona tão decisiva. Como Eu tenho um pouco da sensação de que ele tá sendo mais poupado do trabalho sem bola, né? Não, eu acho até normal. E normal, você fica um Normal. pouquinho mais aí na frente, tal, acompanha ali do lado de alguém que esteja jogando na dupla com você de frente, aí pode ser o David Washington, o Tiquinho, o Roleiser, como foi no jogo contra o Botafogo, e aí você vai se desgastar menos. Eu até acho que isso é uma estratégia inteligente. Você tá colocando o Neymar pra voltar muito, você vai estourar ele daqui a pouco. Mas é preciso encontrar esse equilíbrio. E assim, e convencer o cara, falar, se você, beleza, você gosta de jogar de 10. Só que se você jogar de 10, o problema é esse. Ou Se você jogar de 9, você me resolve todos esses Ou problemas. se não, se